Tá bom. Bom, Amanda, eu quero te dar as boas-vindas. É uma alegria receber você aqui no perfil oficial da Editora Dialética para a gente ter essa conversa sobre o seu livro. Realmente é uma alegria ter esse livro entre a nossa cartela de publicados. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, agrega muito aos livros que a gente já tem. Ter a possibilidade realmente de ter contato com uma obra como a sua. Então, quero, né, realmente te dar uma ótima noite, né, dar boa noite para você, boa noite para todos que estão aqui conosco, né, nesse momento. E para conversar um pouquinho sobre a sua obra, né? Primeiro, eu quero te apresentar para os nossos espectadores. Eu quero trazer um pouquinho, eu peço licença para trazer um pouquinho do seu currículo, para que todos aqueles que estão aqui conosco, eles compreendam de onde vem um pouquinho da inspiração dessa obra. Bom, então, Amanda Pacífico, nossa autora dialética, ela é doutoranda em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem mestrado em filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, é especialista em direito constitucional pela Uniderp, em Anhanguera, e é bacharel em direito pelo Centro Universitário de João Pessoa. Então, Amanda, fico muito contente de poder realmente compartilhar esse momento aqui com você. E, né, fica aí à vontade para dar boa noite para os nossos espectadores. Primeiramente, eu quero também agradecer a oportunidade e a todo o carinho da editora, né, por nos possibilitar e democratizar o conhecimento, né, que isso é muito importante e fundamental para nós que estamos nessa propaganda, a construção de um conhecimento, né. E não é fácil entrar e permanecer nesse mundo, né? Nós que estamos dentro dele sabemos todas as nossas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, mas somos perseverantes e, enquanto observadores e juristas, né, como defensores de um direito e que a gente prega por essa defesa, a questão da nossa liberdade, e aqui eu estou expressando a minha liberdade de expressão, né, e me inserindo no mundo através do que eu sou, do que eu fui constituída através da minha própria linguagem. Então, é tudo novo isso. Eu não vejo a hora de voltar às aulas presenciais, que eu sinto muita falta. Fazer um doutorado à distância. Nossa, poder voltar. Contato humano, né? É muito importante a gente ter o contato humano, olhar no olho do outro, assim. Essa questão é... Nossa, essa pandemia nos trouxe muitas questões para a gente repensar, né? Sim, sim. E não deixa de ser também um momento de vigilância, né? Um momento de exceção. Agora, trazendo um pouco mais aqui para a sua obra. Bom, contando um pouquinho aqui para vocês sobre o livro da Amanda. A Amanda, ela escreveu o seguinte livro, né? Sobre o George Agamben, A Condição da Vida Humana no Estado de Exceção. Não sei se vocês conseguem ver aqui a capinha do livro, maravilhosa, ficou, né, linda a capa do livro. Mas o conteúdo também é maravilhoso, né? A capa é apenas uma introdução para esse recheio fantástico da sua pesquisa. E nesse momento que a gente vive, né? O Agamben, ele é um autor bastante controverso, né? Ou a gente ama ou a gente odeia o Agamben. Ou a gente ama. Ou a gente ama, no caso, né? A gente aqui, a gente ama. Eu amo ele. Mas ele tem umas opiniões bastante complicadas, né? Assim, sobre vários pontos, mas da mesma maneira ele retira a gente da nossa zona de conforto. Né? Então, a minha primeira pergunta para você é: por que o Agamben? Bom, tudo começou na minha época da graduação, né? Quando eu entrei para fazer o curso de Direito, o meu propósito era fazer concurso para magistratura, né? Porém, quando eu paguei a disciplina de filosofia do direito, virei a cabeça. Eu acho que eu surtei na aula e disse: não quero ser positivista, não quero me julgar nem contra o positivismo, nem a favor do positivismo. Eu acho que a minha mentalidade ela é um pouco voltada com o Agamben, que foi o que me atraiu nele. É pensar na questão da ambiguidade, né? No pensamento, tentar universalizar a construção de um conhecimento. Porque o que me indagava, tanto que o tema da minha monografia foi o porquê da não efetivação do direito à saúde.
E a questão que foi quando, no período que eu me formei, estava havendo muita a judicialização da saúde, e o que levou para mim também a questão do meu mestrado foi a judicialização da própria política. Então, o Agamben, ele também é um jurista, né? Ele é formado em Direito, como nós, e seguiu o mestrado e o doutorado na filosofia. Por quê? Porque ele trabalhou muito com a questão da analogia, né? Ele fez leituras, questão da analogia, e trabalhou com o pensamento de Simone Weil, uma filósofa, assim como Hannah Arendt, de formação judia, mas que se preocupava muito com a questão da vida humana, independente das ideologias predominantes, né? Eu acho que você, como uma pesquisadora, como você, assim, eu vejo, né? Você é uma pesquisadora do direito internacional, lida com a questão dos refugiados, o que está acontecendo lá em Cabul também nos preocupa muito, e o que nós vemos lá também é muita questão da intolerância religiosa, né? E o que o Agamben vai se preocupar é justamente com essa questão da ética e da moral na contemporaneidade. E ele nos apresenta um método de pesquisa. Qual é o método de pesquisa? Quando eu falo do estado de exceção, nessa minha obra, eu estou me referindo ao estado de coisas. Eu não estou me referindo ao Estado enquanto um ente político, que esse eu estou dando continuidade já na minha pesquisa de doutorado. Eu entrei no mestrado querendo fazer a pesquisa em relação ao Estado. Porém, dentro da minha pesquisa, eu vi que o leque era muito maior. Então, eu teria que me preocupar com a vida humana inserida dentro do direito e da política. Então, eu me apaixonei com Agamben a partir daí. Porque através do método dele, eu comecei a compreender, você pegar, porque o estado de exceção não é algo novo, como se quando veio falar no estado de exceção foi a partir do dia 11 de setembro, né? Você pode ver o estado de exceção, não sei se estou falando muito, é porque eu começo a me empolgar. Não, de forma alguma, a noite aqui é sua, nós estamos aqui exatamente para ouvir um pouquinho sobre a sua pesquisa, né? Ainda assim, compreender como foi que você conheceu o Agamben, como foi que surgiu a ideia do livro, né? Então, realmente, estamos aqui hoje para te ouvir, fica à vontade. Então ele me proporcionou refletir, porque dentro da filosofia você vai procurar interpretar, né? Então, ele, através do método dele, que eu procuro explicar na minha obra, no livro, no mestrado, nessa minha dissertação do mestrado, você analisar o objeto. O meu objeto de estudo foi o estado de exceção, olhando para o passado desse objeto, mas eu, enquanto pesquisadora e observadora, pensar o objeto no presente. Então, eu não posso me prender à pesquisa do meu objeto a partir apenas do meu presente. Então, eu vou usar um método arqueológico, que é esse método que me possibilita fazer uma leitura ontológica a partir, dentro da filosofia, como eles vão falar, da viravolta que teve na própria linguagem, que quando surge a filosofia da linguagem. Porque aí vem toda aquela discussão de Platão, de Aristóteles e de Sócrates lá na antiguidade, que vai falar da razão, e que, para mim, enquanto um olhar cético, que o Agamben ele tem um olhar cético em toda a construção da história da filosofia, você desconstruir o passado, reconstruindo através do seu olhar no presente, porque aí você começa a identificar as falhas que tem da própria questão da aplicação do direito. Que para nós juristas é quando nós vamos entrar naquela discussão, como eu leio o professor José Eduardo Faria da USP, um professor daí, a questão da legalidade e da legitimidade do direito. Legalidade é uma coisa e legitimidade é outra, né? E o Agamben, ele tem a influência de grandes pensadores, de grandes filósofos na contemporaneidade, tanto que ele é considerado um dos grandes filósofos do século XXI, né?
e ele vai defender a autonomia da nossa liberdade, porque ele recebeu muitas críticas justamente por ele defender isso e ele ser contra alguns posicionamentos dos governos, né, do próprio governo da Itália, como ele fez, né, ele teve alguns posicionamentos. Agora, né, também, inclusive. Isso, então, da questão do Covid, né, mas é porque para você compreender o que ele está querendo dizer, você tem que entender o próprio pensamento dele. Foi onde eu entrei. Eu embarquei no pensamento dele e estou caminhando também no doutorado junto com ele. Então, essas críticas porque não é que ele tem um posicionamento, ele não segue nenhuma ideologia. É justamente a questão das nossas liberdades individuais. Ele é coerente, né, com a teoria dele, né? Então, ele é extremamente coerente com aquilo que ele mesmo escreve. Inclusive, até na própria vida dele, né? Ele é um filósofo, ele mora só. Né? Ele não quer ninguém interferir na liberdade dele, né? Então, ele quer só. Não passa por nenhum tipo de controle, né? Ele é contra o controle. Inclusive, ele foi convidado para dar aula numa universidade dos Estados Unidos e recusou quando ele viu a questão dos dispositivos, da tecnologia, né? Então... que são realidades muito novas também, né? Nesse momento aqui nós estamos conversando sobre o seu livro, mas quantas pessoas estão aqui tendo acesso, terão acesso depois também a esse vídeo, porque ele permanecerá aqui pela rede, né? Da mesma forma. Vivemos em um estado de vigilância, né? Constante, né? E isso é em todos os sentidos da vida, né? Em todos os sentidos da vida. Então, ele também tem influência de Nietzsche, né? Então, viver aqui agora e a gente está indo para a morte, caminhando para a morte. Todos nós estamos caminhando para a morte. Então, a vida é o aqui e o agora, eu digo, né? E vamos caminhando, né? São conversas, assim... E assim, o tema do estado de exceção, você pode ver ele a partir de várias perspectivas. Mas a minha pesquisa, eu sou mais voltada para a teoria do direito, né, que aqui no nosso país são poucos que se dedicam para o estudo da teoria do direito. Então, é um campo que eu estou relendo Montesquieu, né, porque é um clássico, mas eu estou relendo. Só que Montesquieu, na época dele, ele poderia pensar de uma forma. Então, eu já vou pensar diferente dele, nessa minha forma. Mas vai me ajudar na minha reflexão, né? Então, eu preciso resgatar. Estou com Kelsen na pesquisa. Tudo através da abertura que esse livro me deu, né? Me abriu os olhos e estou caminhando. Com todas as críticas que eu sei que estão para vir por aí, mas... Caminhando maravilhosamente bem. Conta aqui para o pessoal que está com a gente, conta um pouquinho aqui do seu livro, dá aquele spoiler, aquele gostinho, conta um pouquinho do que você escreveu, do que você trouxe aqui para a gente nesse livro maravilhoso. Eu estou apaixonada pela leitura aqui. Eu falei muito da questão do que é o estado de exceção, né? Eu, no livro, com a leitura através dele, através desse método que ele vai falar, então ele vai falar o que é um paradigma, né? E todos nós estamos... O Estado democrático de direito e o Estado de exceção, eles não estão desvinculados, não são antagônicos. Eles são paralelos. Eu seguindo o pensamento, isso não sei o que digo, isso é o próprio Agamben, tá? Então, não é uma coisa que... Não estão separados. Por isso que o Estado democrático de direito é um ideal ainda a ser alcançado, almejado. Não é como a gente vê, né, na faculdade, que foi justamente que me indignou, porque quando você fala no estado de exceção, você não vai falar no estado de exceção por uma questão de um golpe de Estado, né? Isso seria discriminar a própria exceção que nós podemos ver nas favelas, né? Você vê um Estado democrático de direito, porém você vê o que seria, como a gente vê na sociologia do direito, um pouco sobre pluralismo jurídico, né? Então, tudo isso eu tentei abraçar
dentro da construção do meu pensamento, influenciada por Agamben, na hora de dar luz a esse livro que eu digo que é como um filho, né? Você horas e horas de estudo e dedicação. Esse é o spoiler que eu posso dar e as pessoas comprem, leiam, né? Sim, sim. Dá só esse gostinho, assim, para o pessoal querer realmente ir atrás, né? E realmente ter acesso a essa obra maravilhosa que está na nossa loja da Editora Dialética. Assim que a gente encerrar aqui a live, eu tenho certeza, né, que o pessoal vai correndo para o site, porque realmente, né, o livro está maravilhoso. E eu acho assim, bastante interessante que em um dos trechos aqui, né, você traz uma frase do Agamben que é sensacional para a gente entender de onde vem a forma de pensar dele, né? Que é, em todo caso, é importante não esquecer que o estado de exceção moderno é uma criação de tradição democrático-revolucionária e não da tradição absolutista. E, assim, eu lendo, eu tive assim, essa sensação de ruptura, né? Assim, porque a gente pensa normalmente com relação a estados totalitários, né? A questão do estado de exceção, mas na verdade permeia a nossa vida de várias formas, né? Eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre isso. É porque quando ele se refere a isso, né, no meu entender, na minha compreensão, quando eu trago, é porque dentro de uma democracia, quando ele vai falar que você pode pensar o estado de exceção dentro de um estado totalitário, né? Porém, o que ele tenta demonstrar é que o estado de exceção ele é um paradigma do governo contemporâneo. Independente de se você é de esquerda ou de direita. Porque o direito ele vai se transformar num instrumento de exceção, que é o que ele vai falar, um dispositivo para a inclusão da vida humana ou a própria exclusão. É quando ele vai trabalhar com a figura logo no início eu falo do homo sacer, o homem que é sagrado, porém sacrificável, que ele vai resgatar essa figura lá no direito romano, né? E tem uma obra aqui para a gente refletir um pouco sobre a sacralidade da vida, é a obra de Fustel de Coulanges, Cidade Antiga, né? Ele vai falar da condição da vida humana, a condição da vida dentro da política e do direito, porque o homem ele é sagrado, porém ele é sacrificável, né? A vida dele pode ser exterminada e ninguém dá conta, como um indigente, entendeu? É dessa forma que ele tenta falar um pouco sobre a vida, né? Porque é um conceito indeterminado. Ele mesmo vai dizer que a vida ela é um conceito indeterminado, porque a vida ela tem uma definição na teologia, ela tem uma definição na biologia, ela tem uma definição na medicina e assim por diante. Então, isso se reflete aonde? Né? No próprio direito. E o que ele diz também é que o que ameaça a democracia não é a democracia que se encontra ameaçada, mas a democracia ela é ameaçada pela forma de vida da própria política, que é a questão da biopolítica, que é quando ele vai falar na biopolítica, que é a política que perdeu o seu sentido originário, como se diz lá em Aristóteles, né? Porque o que Aristóteles fez na construção, por isso que ele faz uma crítica cética a toda a história da filosofia. Aristóteles quem dá origem à matéria e à forma. E um livro muito bom para a nossa área, para poder compreender isso que você está me perguntando cada mais no próprio entendimento, que foi o que eu fiz, é A Verdade e as Formas Jurídicas, de Michel Foucault. Que Foucault também porque o Agamben era assim, ele vai até certo ponto com determinado autor para definir. Porque o estado de exceção ele não é um conceito definido. Ele não está definido. Ele é um conceito que se busca ele é um fenômeno, não é um conceito. Ele é um fenômeno que nós estamos em busca ainda de construir esse conceito, né? Hegel deixa isso muito claro, que a construção de um conceito, através de Hegel, ele vai conseguir explicar. E toda essa
filosofia moderna foi que influenciou o Agamben. Então, ele faz uma epistemologia confrontando, através do método dele, a história da filosofia com a filosofia da história. Porque tem esse momento, né, dentro da filosofia. E isso tudo vai influenciar, como eu estou dentro da filosofia, mas eu puxo para o nosso lado. Eu estou ali dentro da... Eu não sou filósofa. Eu não tenho uma formação filosófica. A minha formação é jurídica. Porém, eu estou dentro da filosofia, trazendo para a minha pesquisa o direito. Porque eu procuro refletir o direito. Tanto que, para dar continuidade a esse livro, o que eu estou buscando é reconstruir o fundamento histórico do direito, do próprio direito, da história do direito. Fazer uma reconstrução, desconstruindo e reconstruindo. E como é que a gente faz isso? Através da linguagem. Porque é o que eu procuro fazer dentro da realidade e diante do que nos é apresentado numa faculdade de direito, dentro do nosso sistema normativo. Porque o estado de exceção dentro da teoria do direito, ele significa a derrotabilidade da função normativa do direito. Entendeu? É mais ou menos aí. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas acredito que no livro eu estou melhor. Cristalina. Eu ia perguntar exatamente isso, né? A questão da utilização do direito como um mecanismo desse estado de exceção. Né? Como é que isso se opera, né? Porque, assim, é evidente, né? Que o pessoal vai ler o seu livro e, assim, fica muito claro, porque, além de tudo, você é extremamente fluida na sua escrita, extremamente didática. Então, assim, é um tema que é muito complexo e... Opa, acho que eu tinha caído aqui, achei que eu tinha caído. É um tema que é extremamente complexo, mas que você aborda de uma forma muito, muito fluida, realmente. Né? Então, para a gente que está lendo, que está apreciando a sua obra, é muito tranquilo de compreender a forma como você aborda. Mas aí eu queria, né, que você comentasse um pouquinho sobre essa questão dessa utilização do direito como instrumento do estado de exceção. É porque são o que o Agamben vai dizer é o direito enquanto dispositivo, né? Então, ele pode ser o direito... Quando você vai falar em ética, moral, hoje, é algo que se deve muito repensar. Porém, o direito é algo que... O direito é o único que vai suspender a liberdade de qualquer indivíduo. Então, quando ele vai dizer que o direito ele pode ser usado como uma técnica, porque ele pode ser usado uma técnica para legitimar uma autonomia de vontade que não está visando o direito, mas sim o interesse de uma determinada ideologia, vamos dizer. Porque é como quando você vai dar uma lida no controle de constitucionalidade. Ali é um ninho, né, de complexidade também. Mas nós não podemos dizer que o legislador, o juiz ou quem vai aplicar essa lei, ele não está ele está totalmente imparcial, né? É mais ou menos dentro dessa esfera que o pensamento da imparcialidade e de um olhar cético para essa decisão, considerado uma derrotabilidade dentro da teoria do direito, né? Eu estou falando. Mas a minha pesquisa ela é mais voltada para a área da filosofia política e da ética, que é o meu campo de pesquisa. Porém, que eu não deixo de trazer o direito. Agora, essa questão eu estou aprofundando mais agora na tese de doutorado. Que é, por enquanto, eu me busquei mais compreender a condição da vida. Eu quis entender o que aconteceria com a vida. Então, é justamente isso. Eu me encontro num estado de exceção. Você se encontra num estado de exceção, porque você está submetida a uma norma, a um decreto, que é o que vem muito acontecendo nos últimos tempos e que a gente pode perceber isso através dos próprios governos, né? E até mesmo da relação de governo com o governo, entende?
porque o próprio executivo com os outros, as discussões entre o governo, a União e os estados, entende? A própria guerra que está ocorrendo entre eles, que é o que a Agamben vai chamar de guerra civil, uma guerra civil legal. E quem é que sofre com as consequências dessa guerra civil legal? A sociedade, a população, nós, que vamos sofrer as consequências dessa guerra civil legal entre os poderes dominantes. Entende? O poder, o Foucault deixa claro que o poder, porque Foucault e Kelsen também, vai dizer que quem tem o poder não precisa se utilizar da força. Quando se utiliza da força, não está se utilizando do poder. Que já é diferente do que Marx vai dizer, né? Marx e Feuerbach, na 11ª tese, que vão dizer que a violência é a parteira da história, né? Mais ou menos assim, a coisa. Estou trazendo assim algo que eu li para usar na reflexão. Mas é algo que o Agamben ele não compartilha. Tanto é que tem discussões se ele é de esquerda, de direita, e aí fica. Nisso daí que eu vou trazer um capítulo também no meu trabalho falando sobre esquerda e direita. Entende? Não, já estamos super ansiosos aí pela continuação aqui, né? E nesse momento que a gente tem vivido, tanto agora da pandemia, né? Eu sei que são contextos muito diferentes, mas fala-se sobre restrição de movimento, né? Agora que a gente tem vivido nesse momento. E aí você comentou no comecinho a questão do Afeganistão, que me veio muito... assim, a gente está começando aos poucos a questionar essa lógica jurídica que é cristã, europeia, né? Mas ao mesmo tempo a gente implantou essa lógica em outros lugares. Então a gente exportou esse estado de exceção como uma criação europeia para, eu digo a gente, né, enquanto Ocidente, não tanto enquanto Europa. A gente, enquanto Ocidente, a gente exportou essa lógica para outros lugares e, enfim, né, agora a gente vê algumas dessas consequências realmente, né, dessa interferência, dessa intervenção. Né? Queria ouvir um pouquinho sobre a sua posição sobre isso também. Eu falei porque eu sei que você... Eu pensei em você, assim, enquanto pesquisadora, né? Eu estou dialogando com você, a gente está num bate-papo, aí, assim, é algo que eu quis trazer um pouco da minha reflexão para o seu campo. Por isso que eu falei. Mas eu não sou nenhuma especialista em Afeganistão. Eu não sou nenhuma especialista em Afeganistão. Estou dentro de George Agamben. Porque é muito... A gente não deve ter o conhecimento, é muito vasto. Não, imagina, né? Não, jamais faria uma pergunta nesse sentido. Eu digo mais realmente da gente tentar empurrar isso goela abaixo, né? Para outros povos também, né? Como também já empurraram goela abaixo para nós, né? Sim. Porque nós temos muita influência, né? Do lado de fora aqui, né? E até, assim, tentar construir algo novo, eu não estou construindo nada novo. Né? Eu estou dando uma interpretação a partir da minha visão e do mundo que eu vivo, porque nós temos que nos preocupar enquanto pesquisadora o meu mundo e a minha linguagem, né? Então, justamente nessa questão da gente poder democratizar esse conhecimento. Eu penso assim, sim, é a minha forma de pensar. Porque é tudo muito complexo. Sim. Não, eu tava só... Assim, foi realmente uma provocação. Assim, eu gostei, né? Porque, assim, o pessoal vai ver pelo seu livro, né? A questão dessa abordagem, realmente, da questão dessa tradição política, né? Eu achei bastante interessante a forma como você traz isso no livro. Bom... Né, com relação a, de repente, essa questão do biopoder também. Né? Talvez, como... porque o Agamben, ele dialoga muito com Foucault, né? Ele dialoga. Foucault com o Heidegger. Sim, com o Foucault, o Heidegger.
Sim, O Benjamin também. E esses pensadores eu trabalhei, né? Só que agora Carl Schmitt, Kelsen e Hegel, eu estou trabalhando com ele na tese. Porém, quando eu falei com você a questão do... Quando eu digo que nós estamos... Eu vou dar um exemplo assim, vamos ver se eu consigo traduzir esse exemplo numa prática. Tentar usar do paradigma, né? Como ele fala. Uhum. Vamos voltar lá para Montesquieu. Montesquieu, ele vai tratar... Ele não dá tanto valor ao juiz, porque ele diz que quem cria as leis são os legisladores, não é isso? Sim. Agora vamos trazer para o momento presente. Você acha que Montesquieu tivesse aqui hoje, ele iria dizer que um juiz é um mero despachante? Ainda mais nesse momento, né, de caos institucional que a gente tem vivido, certamente não, né? Talvez a teoria dele fosse completamente diferente. Ele ia inverter, né, o posicionamento dele em relação ao poder do próprio sistema normativo, do STF, vamos dizer assim, né, o que está acontecendo, das violações dos direitos individuais. Quando a gente tenta fazer ciência, o que é que a gente tem que fazer ciência? A gente tem que se abster de qualquer posicionamento político, porque a gente não está fazendo política. Eu posso fazer política fora da minha vida acadêmica, mas enquanto pesquisadora, enquanto tentar fazer ciência, eu não posso fazer isso, não posso. Trazer o meu posicionamento político para dentro da construção de uma teoria. Então, por mais influências que a gente sofra, né? Sim. Mas a gente tenta se abster justamente disso. É como você mesmo disse, o Agamben, o que ele escreve é o que ele faz. E é como ele se comporta. Né? É praxis e teoria, né? Sim. Teoria e praxis. E isso, a dificuldade do distanciamento realmente, né? Como a gente é bombardeado o tempo inteiro, né? Tanto com informações, quanto nesse período de fake news que a gente tem recebido tanta coisa, né? E manter essa coerência de posicionamento, né? Eu acho que essa não é uma consolidação, mas essa solidez do Agamben, né? Ao mesmo tempo, assim, essa solidez de posicionamento, ao mesmo tempo que a teoria dele é amplíssima, né? É o que colocou ele como essa figura de um dos maiores pensadores do século XX e agora do XXI também, né? Tão trazido agora nesse momento. E assim, ele construiu um projeto, né? Ele tem um projeto filosófico que foi até o uso dos corpos. É o que eu tento trabalhar, porque é o que ele traz uma reflexão para que nós continuemos, né? Então eu tento trazer a discussão dentro de um olhar cético, é justamente o que esse livro me possibilitou. É a condição da vida entre o fato político e o direito público. Ele vai falar nessa questão, tem logo na entrada, quando eu começo a fazer a introdução. A vida humana entre o direito e o fato público. É como você dizer que contra fatos não há argumentos. Não existe. Dentro do direito isso não vai existir. Né? A gente sabe que contra fatos há argumentos e muitos argumentos. Né? Muitos argumentos. Então, tudo vai depender do que se está constituindo e como se está construindo a linguagem, né? Por isso que é como você falar na razão e na desrazão, né? A razão, vamos fazer uso da razão, né? Mas o que é racional para mim, o que é racional para você, né? Eu penso dessa forma, assim. Eu acho que é tudo a construção através de um diálogo. A gente vai trazer um pouco de Habermas, né? Vamos acabar trazendo o agir comunicativo, né? Um pouquinho dele, mas não vamos falar nisso, não. Mas eu digo assim, tudo é uma construção, né? Sim. Essa questão da linguagem, né? Inclusive as linguagens institucionais, né? Que são muito próprias em cada um desses segmentos e a forma como elas foram construídas dentro do objetivo de construção de cada linguagem institucional, né? Isso. E eu acho que quem lê o seu livro vai perceber isso também, né? Essa construção. É uma reflexão, né? E foi o que me abriu a porta e que me deixou com esse olhar cético. Sim. Um olhar cético e
nessa perspectiva de dar continuidade e buscar, como diz, né, o direito ele é coercitivo, né, e dele ninguém foge, né. Quando vem uma decisão, a gente sabe que não tem como fugir, tem que construir um argumento para fugir, ou para se defender, ou para diminuir o que foi decidido. E a gente parte para dentro dessa reflexão que eu trago dentro desse livro, é muito dentro daquela filosofia clara, da filosofia, a divisão da filosofia. A ontologia, né? A gnosiologia e a axiologia. O que, como e para que eu penso a política dentro da ética e do direito. E o que o Agamben assim me possibilitou foi justamente refletir dessa forma. E até o Agamben vai dizer que a ética, ela não é uma regra que se deve seguir. Se você seguir a ética a partir de uma regra, ela deixa de ser uma ética. Como ele também traz a questão de Eichmann, que ele leu Hannah Arendt. Hannah Arendt influenciou muito o pensamento dele. Inclusive, quando eu fiz eu coloquei esse nome, A Condição da Vida Humana no Estado de Exceção, eu devo também muito isso ao professor Castor Ruiz, da Unicinos, né? Que ele que falou, a sua vertente, você está se preocupando muito com a questão da vida. Porque a pesquisa, você entra com um determinado tema, você tem um objeto, você tem um método, você tem um problema, você tem uma hipótese, mas ao longo que você vai pesquisando, a pesquisa também ela vai te caminhando para outro local, né? Ela vai te caminhando para outro caminho. E foi isso que aconteceu ao longo dessa minha pesquisa em relação à condição da vida humana no estado de exceção. Foi o caminho que eu fui percorrendo. E para mim, assim, foi algo um pouco difícil, porque eu não sou da filosofia. Então, para mim, eu levei uma cacetada da filosofia e me apaixonei por ela, né? Acho que eu me apaixonei porque ela foi bem malvada comigo e fez com que vamos dar continuidade, né? Vamos sair um pouco da dogmática e venha para cá. Venha para a filosofia política. E dentro da filosofia política você traz a filosofia do direito. E é isso que eu fiz no mestrado e estou dando continuidade. E para mim esse livro aí foi um filho e eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu tive, depois da defesa da dissertação, eu tive uma ressaca intelectual. Não foi uma ressaca de cachaça, foi uma ressaca intelectual que eu passei uma semana de cama e não queria ver ninguém, falar com ninguém. Totalmente ressacada. E como é que foi o processo de transformar assim, a sua dissertação em livro, né? Porque às vezes a gente leva... Eu não sei se você passou por esse período de luto, mas eu demorei um tempo para ter coragem de abrir a minha dissertação de novo. Como é que foi para você esse processo? Foi essa questão da pandemia. Porque eu defendi em 2018 a dissertação, né? Uhum. Aí a publicação foi agora em 2021. Aí eu recebi o convite da editora que tinha analisado a minha dissertação. Foi enviado por vocês né, que estavam me convidando para fazer a publicação. Aí eu levei um tempo pensando também. Eu acho que eu recebi em outubro do ano passado, eu vim dar a resposta em novembro para janeiro. Uma gestação da ideia do livro mesmo, né? E até hoje, quando foi para a gente fazer assim, eu ainda dei uma olhada, fiquei dando uma lida, porque, quer dizer, 2016, 17, 2018, estava lá atrás. Quando eu pego, eu lembro, releio, mas você não os detalhes, assim, mas tem coisas que ficam mesmo, que tá dentro de você, que basta dar uma olhada. Assim, e eu não sei o que eu fiz ontem, quanto mais o que eu escrevi, mas eu sei que eu escrevi, tá escrito, tá registrado, né? E tá maravilhoso, que é o mais importante. Eu espero conseguir, agora no doutorado também, dar continuidade, porque tá me ajudando muita coisa. Inclusive, eu tava vendo, você fala de Simone de Beauvoir, né? Sim. Eu vi um videozinho seu, e eu também falo da questão da crise,
né, de qualquer, quando a questionamento. Eu concordo com você em relação quando surge qualquer crise, não é só o direito das mulheres, é o direito. Você falou no direito humano, né? Porque para mim direitos humanos não tem direitos humanos, ele não tem nem esquerda nem direita, tá? Porque eu vejo também a esquerda utilizar dos direitos humanos. Se apropriar dessa Papel bandeira, político. na realidade, são direitos mínimos existenciais, né? Que todo ser humano deveria ter que ter. Saúde, educação. A gente não deveria ter que argumentar que esse direito é de esquerda ou de direita, né? De direita, isso. É um direito da vida. Então, qualquer ser humano, ele tem direito. O direito humano é a condição existencial. É quando você falou agora, eu me lembrei, como eu sou uma defensora da liberdade, eu defendo a liberdade, para mim, independente de qualquer ideologia, eu me lembrei de Amartya Sen, desenvolvimento como liberdade, né? Que o que você falou, enquanto defensora dos direitos humanos, eu também, enquanto defensora dos direitos humanos, é as nossas liberdades existenciais, né? As substanciais, que é uma casa, né? A moradia, a alimentação, o transporte, o lazer, que faz parte da vida. Né? E eu acho que tem algo que está muito em voga nesse momento e que, assim, eu penso muito também é a saúde, né? Sim. Aí eu tenho um amigo que ele é o precursor, né, da defesa da saúde. Mas ele faz a defesa da saúde do jeito dele, como ele foi professor e também participou da escolinha do professor Raimundo, Paulo Cintura. Não sei se você sabe quem é. Sei quem é. Ele está aqui. Vem cá. Ele está aqui vindo da live da gente. Ele fez a aquisição dos meus livros e está levando, vai levar até o nosso presidente. Que maravilhoso! Tá aqui. Olha ele aqui. Isso! Tudo bem, minha fã? Ai, ela me deu 3 livros. Já gostei desse cara aqui, do HM, porque ele é um cara que não se casou, não quer ninguém tomando conta da vida dele. Eu me identifiquei muito com ele, que também não quer ninguém tomando conta da minha vida. E eu peguei aqui 3 livros. Ela fez um para mim, uma dedicatória, outro para um amigo meu, que é um desembargador, é o Paulo Rangel, e outro para o nosso amigo, meu amigo pessoal, Jair Messias Bolsonaro. Olha, né, o livro realmente... E ela botou aqui, dedico esse livro ao presidente do nosso país, muito elogiado pelo nosso grande amigo e mestre Paulo Cintura. Sigamos rumos às eleições de 2022, com o apoio dos amigos em comum. Saúde que interessa, o resto não tem pressa. Jair Messias Bolsonaro, Deus abençoe sua vida. Abraço da autora Amanda Pacífico. Ai! Então, né, acho que... Já liguei para ele e avisei, ó. Teu livrinho tá aqui, Jair Messias Bolsonaro. Então, olha só, uma reflexão, né, para o presidente do nosso país, né? Sim, levar essa... Eu acho que nesse momento, refletir, sem dúvida nenhuma, né, a importância realmente de se compreender melhor as teorias, né, tentar... talvez trazer outras formas de pensar também. Né? Eu acho bastante... E você é muito bonita, sabia disso, né? Imagina, obrigada. Imagina. Você é bonita. A Amanda é uma pessoa extremamente articulada verbalmente. Ela tem um nível intelectual muito alto, cultural muito alto, de escolaridade muito alta. Ela está acima, para mim, da média alta das mulheres do nosso Brasil. Para de me catucar, porra. Deixa eu falar, caceta. Ela está acima da média alta das mulheres. Ela botou até sapato alto para fazer essa lenda aqui. Sapato alto, cara. Vai ver se eu sapato. Não, tem que estar. Eu vou. Deixa aí. Beijo, minha flor, para você. Que você tenha muita saúde. Que é saúde que interessa. O resto não tem pressa. Yeah! Ai! Escolinha do Raimundo, né? Professor Raimundo. Boa, Amanda. Eu acho assim, realmente... Descontrair a gente um pouco, né, nesse momento, né? Sim. Pessoas que fizeram parte da nossa... Pelo menos da minha história, né? Todo sábado eu escutava a escolinha e todo o elenco, assim, eu gosto. E ele, inclusive. Mas que esse tema que... Pronto. Sim, que realmente, assim, né? O seu livro, ele
ele alce voos, né, cada vez mais altos, ele traga reflexão para as pessoas nesse momento que eu acho que, sem dúvida nenhuma, tanto que a gente precisa. Né? É. Ai, mas... que atinge as pessoas da esquerda e da direita. Sim, que eu acho muito... Eu acho, assim, eu quero, né, também te dizer que às vezes a gente se preocupa, às vezes, em tanto falar com a nossa bolha, né? A gente se fecha na nossa bolha. E, às vezes, isso é um erro. Isso. Porque a gente fala a mesma linguagem, a gente conversa a gente fala o mesmo idioma, né? E isso não pode ficar apenas aqui. Eu acho que essa é uma das funções da academia também. Né? Isso. Abrir o horizonte, né? Sair, ultrapassar o muro, né? Sim. A gente quebrar, romper, né? O muro da academia. E abranger de outras formas e buscar justamente que nós estamos produzindo conhecimento, né? Nós temos essa responsabilidade de mostrar que o nosso país faz ciência também. Sim. Que nós estamos aí e lutar por esse ideal. Usando as armas que nós temos, que é o nosso conhecimento, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Amanda, assim, quero te agradecer. Estamos acabando aí o nosso tempo, né? Só tem uma horinha aqui de live. Mas eu quero te agradecer muito, né, pela sua participação aqui. Realmente encaminhar o pessoal para a loja, né, para a nossa loja na Dialética. Dizer que é uma alegria poder realmente ter acesso à sua obra e realmente te parabenizar pela publicação e seja bem-vinda à Dialética. Obrigada também, prazer te conhecer. Desculpa aí qualquer coisa e imagina, vamos dialogar. Imagina, eu compreendi perfeitamente. Fica tranquila. Tá bom? Imagina. E uma ótima noite para você, uma ótima noite aqui para os nossos espectadores também. Obrigada também, agradecer a todos. Agradecer a quem participou. Sim. Tá? E vai ficar salvo, né? Pra gente olhar de novo, né? Vai ficar salvo. Vai ficar salvo aqui, pode deixar. Eu só tenho que lembrar de apertar o botão certo aqui, mas vai ficar salvo, pode deixar. Tá bem? Tá bom, obrigada. Então tá bom. Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Até a próxima. Minha mãe entrou aí, ó. Eu tô vendo minha mãe aí entrou. Parabéns. Obrigado, mãe. Deus te abençoe também, mãe. Ai, meu Deus. Nossa, que felicidade, né? Ter a sua mãe aqui também. Mas muito obrigada mesmo, de verdade. Sucesso aí com a sua publicação e aguardamos o segundo volume, então. Tá bom? Tá bom. Vamos em frente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, pessoal, ótima noite aqui. Eu vou encerrar aqui a nossa live, mas amanhã nós temos mais uma live. Eu estarei com a Cíntia Godoy amanhã para falar sobre ecofeminismo às 3h da tarde. Um horário um pouquinho diferente, né? Um pouco convencional aqui para as nossas lives, mas também vai ser bastante interessante. Eu convido a todos, tá bem? Um grande abraço, pessoal. Tchau, Amanda. Até mais. Tchau, até, Estela. Tchau.